Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Café com Visão. Nós já passamos de 20 episódios e com certeza o Senhor tem feito coisas poderosas na sua vida. Eu tenho recebido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de muita gente. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, nós falamos sobre escolhas nos últimos episódios. Eu vou dizer para você, inevitavelmente você construirá sua vida através de escolhas. O que ajuda você a fazer escolhas corretas? É a visão que você tem. Então, quando você entende que você precisa de uma pessoa de Deus do seu lado para se casar, então você vai escolher a pessoa certa. Quando você entende que você precisa pensar como Deus pensa, você vai fazer as escolhas certas. Eu vou dizer, a cada dia que passa, os dias têm ficado difíceis demais de viver, de pensar, de construir, de edificar. Então você precisa entender quais são os conselhos de Deus para que você se torne uma pessoa exitosa. Eu gostaria de compartilhar sobre conselhos para uma vida crescente. Todos desejam ter uma vida crescente, mas infelizmente nem todos conseguem ter essa vida crescente, exitosa em todos os seus caminhos. Você conhece alguém, quando você olha para a vida dela, nos últimos 10 anos, houveram lutas, dificuldades, tribulações, mas essa pessoa continuou crescendo e avançando naquilo que Deus tinha para ela. E você também conhece pessoas que você olha para trás e você percebe que ela ficou à beira do caminho, ficou para trás, frustrada, amargurada. Com certeza o que levou alguém a ser exitoso foi por conta de uma visão clara dentro dele. E o que levou alguém a ficar à beira do caminho também foi uma visão errada dentro dele. E os dois foram escolhendo como que eles lidariam com dias difíceis, tribulações e frustrações. E quando nós olhamos a palavra de Deus, tem um texto assim muito poderoso, um versículo chave, que diz assim, 2 versículos. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Aqui está simplesmente uma chave espiritual para você que deseja ser exitoso. Isso aqui é o reflexo dos nossos dias. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha que a Bíblia está dizendo, vede prudentemente como andais. Então a Bíblia já deixou aqui um princípio espiritual, cuidado com a forma que você anda. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 diz que Paulo diz como um sábio construtor, ele construiu da forma correta. E quando você entende que Cristo é o fundamento de todas as coisas, você vai construir sobre o fundamento. Como Paulo diz, um pegou lá a palha, o feno e simplesmente veio o fogo, apagou tudo, morreu tudo e se perdeu tudo. Outro foi lá e construiu com ouro, com pedras preciosas. O fogo veio sobre as duas construções. Mas qual foi a diferença? Uma permaneceu e recebeu o galardão, recebeu o prêmio. O que isso significa? Paulo deixa muito claro que ele era um prudente construtor. Então você não pode andar de qualquer forma. Você precisa andar como uma pessoa prudente. Agora, o que é uma pessoa prudente? Ande como prudente e não como nécio, mas como sábio. O que é um sábio? Aquele que sabe remir o tempo. A Bíblia deixa claro aqui o que não é um sábio. O que não é um sábio é uma pessoa que anda como nécio. Olha o significado da palavra nécio. É uma pessoa desprovida de conhecimento, é uma pessoa sem discernimento, é uma pessoa ignorante e é uma pessoa cega. Então, quando a Bíblia diz não ande como nécio, ele está dizendo não ande desprovido de conhecimento, vai estudar, vai meditar, vai ser como um Josué nessa geração, vai perceber, vai pensar como Deus pensa. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Então a Bíblia diz para você andar com maneira prudente, você não pode andar como um nécio, mas sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, já que os dias são maus, você precisa remir o tempo. Para remir o tempo, você tem que ser uma pessoa que tem sabedoria. Para que você possa ser uma pessoa sábia, você tem que rejeitar ser uma pessoa desprovida de conhecimento, ser uma pessoa cega, ser uma pessoa sem discernimento. Nós vivemos dias onde as pessoas não pensam, onde as pessoas não meditam, onde as pessoas não têm discernimento
discernimento das coisas. O que leva alguém a tomar uma decisão errada, ela não discerne todo o contexto. Olha que interessante. Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele agia como menino, mas houve um dia que ele caiu em si, percebeu, não dá para eu andar dessa forma. Ele cai em si e deixa essas coisas. Então eu vou dizer uma coisa para você, quando você olha, não adianta você chegar numa árvore e falar, puxa, que árvore ruim, não tem fruto, e você ficar reclamando daquela árvore. Com certeza o problema está numa raiz que produz um problema, ausência de fruto ou fruto ruim. Não adianta você reclamar do governo, reclamar do seu pastor. Ah, é o pastor, ninguém investe em mim. Para com isso. Quem foi o pastor de Davi? Foi o Saul, não foi? Quem era o Saul na vida de Davi? Era uma pessoa que atrapalhava ele ou uma pessoa que treinou ele como ele ser um pastor da forma correta? Tudo é uma questão de visão, porque o nécio, ele é alguém que ele é cego, ele é desprovido de conhecimento. Uma pessoa desprovida de conhecimento é uma pessoa que não tem visão. E quando você não tem visão, você vai ficar à beira do caminho. Eu gostaria de compartilhar com você os próximos vídeos sobre conselhos práticos para que você possa ter uma vida crescente. Aqui hoje eu estou colocando para você uma base. Não ande como um nécio, porque os dias são maus. Nós vivemos um tempo tão difícil de prosperar, não é verdade? Tão difícil de você educar filhos, tão difícil de você edificar um casamento, tão difícil de você liderar. Esse é o cenário que nós vivemos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o cenário de Deus é graça. O cenário de Deus se chama favor de Deus. Os dias são desfavoráveis mesmo. Mas eu vou dizer, quando você tem visão, quando você tem discernimento, você consegue construir a sua vida de uma maneira correta. Como Paulo, o pregador da graça de Deus, disse lá em 1 Coríntios capítulo 3, eu, como sábio construtor, ele construiu de uma forma sábia. Eu vou dizer uma coisa, se você olha para o seu redor e você só vê ruína, a célula não sai do lugar, a mulher não respeita, os filhos não avançam, ninguém quer se relacionar com você, não tem prosperidade, não tem avanço, não tem relevância, porque com certeza você está construindo, mas de uma forma honesta, desprovido de conhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual o conhecimento que você precisa ter para que você possa ir para a próxima fase da sua vida? Não se esqueça, conhecimento está à sua disposição. Não seja como um nécio. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.